Aula 2. Qual é a relação entre discípulo e discipulador? Como aprendemos na primeira lição, o discipulado não se trata de um encontro semanal, nem um aconselhamento cristão, embora possua estes dois elementos. O discipulado é um relacionamento profundo e transparente entre o discípulo e discipulador. Essa é a essência do discipulado. Mas este relacionamento não é uma amizade comum apenas para passar o tempo, mas há um propósito específico: nos fazer mais parecidos com Jesus. Kate Phillips fala que as maiores marcas do discípulo são morte e multiplicação, porque esse é o estilo de vida de cruz, ensinado por Jesus. Ele diz em Lucas 9:23: depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O discípulo deve estar pronto a morrer para si mesmo e suas vontades para viver um outro estilo de vida, que prioriza o Senhor, o seu reino e a sua vontade, alcançando outras pessoas em amor e multiplicando este propósito. Por isso, vamos aprender alguns princípios importantes que irão ajudar-nos a vivermos relacionamentos saudáveis, frutíferos, que glorifiquem a Deus e abençoem o corpo de Cristo. O fim do individualismo. Muitas pessoas, mesmo depois de convertidas, continuam a viver em solidão. Entram e saem dos cultos no templo, semana após semana, sem que ninguém saiba o que realmente está acontecendo em sua vida. Até mesmo participam de uma equipe, mas continuam isoladas umas das outras. Infelizmente, isso ainda é a realidade em muitas comunidades de fé. Pela falta de relacionamentos, o crescimento espiritual dessas pessoas é lento, a comunhão com Deus inconstante, e a vitória sobre o pecado é rara. Por isso, a primeira atitude que se espera dentro do discipulado é o fim do individualismo, a decisão de não caminhar só, em circunstância alguma. É por isso que temos a visão do discipulado 1 a 1, para que ninguém se perca. Se antes as pessoas estavam sozinhas, agora cada crente terá alguém para caminhar consigo, alguém para amá-lo, que vai acolhê-lo, receber suas lágrimas, entendê-lo e ouvi-lo. Então o primeiro princípio dentro do discipulado é caminharmos juntos, deixarmos de lado o isolamento e sermos vistos por completo, abrindo nosso coração. Algo que deve ficar claro é que ninguém é obrigado a falar o que não deseja. De forma alguma. O que desejamos é que as pessoas sejam abençoadas, com relacionamentos significativos, e não se sintam obrigadas a se exporem se não estiverem à vontade. Mas queremos que o discipulado seja este local seguro, onde a pessoa pode abandonar as suas máscaras, e ser acompanhada por outra pessoa que a ama de verdade. Atitudes de um discipulador excelente. Para aprendermos as atitudes de um discipulador excelente, vamos olhar a vida de Barnabé, o homem que discipulou e investiu na vida de dois homens que vieram a ser importantíssimos dentro do cristianismo, o apóstolo Paulo e João Marcos. Encoraje seu discípulo. Uma das principais características de um discipulador é a capacidade de encorajar. Em Atos capítulo 4 verso 36 e 37. Barnabé aparece pela primeira vez na Bíblia. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você sabia que o nome de Barnabé na verdade era José? O termo Barnabé é um apelido que significa filho da consolação, ou encorajamento. Provavelmente eram tantos Josés naquela época, que Barnabé se destacou pelo seu comportamento encorajador, e ficou conhecido por isso. Se você recebesse um apelido baseado no seu comportamento, qual seria? Talvez o chato, o incrédulo, ou o reclamão. Por que não, o encorajador? Acredite nas pessoas. Veja o que diz Atos 9:26 a 28. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo,
o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé acreditou em Paulo quando ninguém o fazia e pôs a mão no fogo pelo seu amigo, dando respaldo a ele diante da liderança da igreja em Jerusalém. Assim como Barnabé, precisamos parar para ouvir as pessoas e ajudá-las em suas necessidades. 3. Invista nos rejeitados. Depois de sua conversão, Paulo passou cerca de 14 anos distante, em anonimato. Mas Atos 9.26 a 28 nos mostra que Barnabé foi atrás de Paulo para envolvê-lo novamente no ministério. O texto diz: partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Mais tarde em Atos 15.36 notamos que Barnabé deixa Paulo para investir em outra pessoa que estava sendo rejeitada, seu sobrinho João Marcos. Vivemos em um mundo utilitarista, que atribui valor às pessoas somente por aquilo que elas podem oferecer. A Igreja de Jesus jamais deve ser assim. O valor que as pessoas possuem não vem do que elas podem fazer, mas do que Jesus fez por elas. Cada pessoa tem um valor eterno para Deus. Invista nos rejeitados. 4. Compartilhe o ministério com seu discípulo. O discipulador não pode ter medo de compartilhar seu ministério e ver seu discípulo crescer. Barnabé realmente aprendeu o que era projetar o seu discípulo Paulo. Ele o deixou assumir a posição de liderança dentro da equipe missionária, e não se sentiu ameaçado, mas ficou feliz ao ver o crescimento do seu discípulo amado. Veja nos textos abaixo como o próprio texto de Atos mostra Paulo saindo do lugar de coadjuvante para se tornar o líder da equipe, Barnabé e Saulo, Atos 11.30, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Atos 12.25, Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Atos 13.2, certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Atos 13.7, ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, Atos 13.43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Atos 13.46, Atos 13.50, Atos 15.35. Como discipuladores, precisamos discipular pessoas para assumirem nosso lugar. Temos aprendido que o discipulado é uma questão de paternidade espiritual. Nenhum pai quer que o seu filho seja um fracasso ou que não prospere na vida. Pelo contrário, sempre desejamos que nossos filhos nos superem e vão muito além de nós em todas as áreas. No discipulado acontece da mesma forma. O verdadeiro discipulador não fica com medo de ver seu discípulo crescer, antes dá todo auxílio para que ele avance e prospere cada vez mais em sua caminhada com Deus. 5. Proteja o seu discípulo. Em Atos 15.36 a 40 vemos que Paulo e Barnabé tiveram um grande desentendimento. O jovem João Marcos havia os abandonado no meio da primeira viagem missionária. Mais tarde, ele quis se juntar novamente à equipe missionária, e Paulo e Barnabé pensavam diferente sobre o que deveriam fazer. Paulo não queria Marcos na equipe, mas Barnabé queria levá-lo. Mais uma vez vemos o coração de Barnabé voltado para os rejeitados. Ele quis proteger o seu jovem discípulo. É verdade, João Marcos realmente havia errado, mas o seu discipulador não iria abandoná-lo sem investir em sua restauração. Por causa disso, Barnabé e Paulo se separaram e nasceu a segunda equipe missionária. Paulo e Silas foram para a Síria, enquanto Barnabé e João Marcos seguiram para Chipre. É muito importante para o discipulador entender que deve proteger o discípulo, não o seu erro. Quando o discípulo erra,
O discipulador deve com muito amor e carinho investir para que ele entenda e repare o seu erro, à luz da palavra de Deus, sem jamais abandoná-lo. Todos nós erramos e precisamos de ajuda. Não se esqueça, a melhor maneira de proteger seu discípulo em oração e intercessão, contra as investidas do inimigo. Esteja sempre em oração. 6. Jamais imponha sua opinião. Neste episódio de Atos 15:36 a 40 vimos que Paulo e Barnabé tinham uma opinião diferente sobre como proceder com João ou Marcos. Um queria deixá-lo, o outro queria abraçá-lo. O que fazer? Barnabé não impediu Paulo de colocar sua opinião, nem o obrigou a fazer o que ele mesmo achava correto. Barnabé preferiu ensinar a Paulo através do seu exemplo, e parece que deu certo. Tempos depois, Paulo escreve a Timóteo: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Como discipuladores não devemos impor a nossa opinião sobre os amados discípulos que o Senhor Jesus nos confiou. Podemos aconselhar, ensinar, mas sempre caberá ao discípulo escolher o que fazer. Se ele errar, estaremos prontos a ajudar e jamais dizer eu te falei. Nunca imponha sua opinião, mas ensine pelo exemplo. Conselhos práticos para discipuladores. Como discipulador e membro do corpo de Cristo, você precisa ter um comportamento aprovado pelo Mestre. Se você quer ensinar, então deve ser exemplo. Paulo fez a ousada declaração aos crentes da igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo exige que o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Filipenses 4:9. Podemos classificar algumas sugestões que você, como servo do Senhor, deve viver para influenciar positivamente a vida do novo discípulo. Obedeça sempre a palavra de Deus. Cuide bem da sua família. Quando necessário, busque auxílio pastoral para aconselhamento. Não perca a ternura. A amargura mata o vigor espiritual e nos torna indiferentes com a santidade. Nunca seja orgulhoso. A soberba é essencialmente competitiva e ofensiva. Não seja uma oposição rebelde à liderança da igreja. Pelo contrário, contribua com críticas construtivas. Exercite uma vida de oração contínua. A intimidade com Deus é o exercício do relacionamento que Ele exige. Cultive uma vida de santificação pessoal. Anseie ardorosamente andar dentro da vontade de Deus. Humilhe-se diante de Deus naqueles momentos de crise e desespero. Chore lágrimas de quebrantamento e não de amargura. Não desista do seu compromisso com o Senhor, pois Ele é fiel à sua aliança contigo. Permita-se ser pastoreado. Com temor aceite a repreensão dos seus pecados, buscando o arrependimento sincero. Seja humilde em pedir perdão e disposto em perdoar. Busque ser frutífero em seu ministério e equipe, para que não caia na futilidade e não perca o seu propósito de glorificar a Deus. Acima de tudo, faça tudo exclusivamente para a glória de Deus. Atitudes de um discípulo excelente. Assim como todo relacionamento, o discipulado também é uma via de mão dupla. Mas há uma diferença: ele também é relacionamento espiritual. Por isso a palavra de Deus é tão importante para nos ajudar a crescer neste processo. Todos os itens abaixo são princípios bíblicos importantes e são referenciais do que Deus espera de nós como discípulos dele. Transparência. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. O discipulado deve ser um lugar seguro para abrirmos o nosso coração. Todos precisamos de cura e vitória sobre o pecado em alguma área de nossa vida, e muitos se sentem derrotados como se nunca fossem caminhar em vitória. Tiago ensina que quando abrimos o nosso coração e nos expomos, com a ajuda dos nossos irmãos, nós somos curados. Nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. 1 João 1:19. Mas quando deixamos que o outro nos veja por completo, somos curados do isolamento, curados da vida de aparências, do perfeccionismo, da derrota interna e passamos a ter alguém que luta conosco as nossas batalhas. Atenção! A decisão de abrir o coração cabe unicamente ao discípulo.
Jamais deve existir pressão do discipulador para que seu amigo confesse seus pecados. Como discipuladores, nós estamos aqui para servir. Nossa palavra deve ser: meu irmão querido, existe um princípio espiritual de cura quando abrimos o nosso coração e eu me coloco aqui para ouvi-lo e ajudá-lo no que for preciso, em absoluto sigilo. Se você desejar se abrir, com certeza Deus lhe dará vitórias. Mas você não é obrigado a nada. Você só deve abrir o coração quando se sentir confortável para isso. Eu estarei sempre aqui para ajudá-lo. Companheirismo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. 2 Timóteo 3:10 a 11. Este é um outro elemento muito importante no discipulado. Veja tantos valores e situações que Timóteo pôde aprender e presenciar na vida de seu amigo Paulo. Em discipulado, quanto mais próximos estamos, mais crescemos e aprendemos. O discipulado não acontece em um horário fixo na semana. Ele acontece na vida, na viagem, no mercado, no churrasco, na visita, no cinema, no lazer, no almoço, etc. Busque ser um companheiro de caminhada do seu discipulador, façam coisas juntos, esteja presente em todos os momentos, como um grande amigo. Servir juntos no ministério. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Filipenses 2:22 é muito bom para o discípulo se envolver beneficamente no ministério, juntamente com seu discipulador. Isso não quer dizer que o discípulo deve abandonar seus dons, talentos e chamado para fazer o trabalho do seu discipulador, de modo algum. O importante é que os dois se envolverem nas coisas do reino de Deus juntos. Assim como você será ajudado no seu trabalho no reino, busque ajudar o seu discipulador. Com certeza você crescerá bastante. Nós podemos aprender muito trabalhando ombro a ombro com cristãos mais experientes, e com certeza eles serão grandemente animados pela companhia dos amigos mais próximos. Exemplo: se o seu discipulador é um líder de equipe, busque ajudá-lo no que ele necessita e você aprenderá como ser um líder de equipe. Se você já é líder, busque ajudar o seu supervisor e com certeza isso lhe beneficiará muito no futuro também. Andar em aliança e fidelidade. Não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:15 a 17. Creio que isso é necessário em qualquer relacionamento. Afinal de contas, ninguém gosta de amigos da onça. Andar em aliança e fidelidade significa que não importa o erro da outra pessoa, meu compromisso e amor para com ela sempre será o mesmo. Este compromisso deve ser feito tanto pelo discípulo como pela discipulador. Falar sempre a verdade, não criticar pelas costas, mas resolver as questões pessoalmente. Não desistir da pessoa quando ela errar com você. Buscar estar sempre disponível nas horas boas ou ruins. Ser sincero e pedir perdão quando estiver errado. Amar a pessoa a qualquer custo. Isso sim é um relacionamento cristão maduro. Cremos que é a vontade de Deus que vivamos este tipo de relacionamento no corpo de Cristo e também com os de fora. Serviço. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. Esta é outra atitude que vale tanto para discípulos como discipuladores. Na verdade, o serviço é um princípio para qualquer cristão, e dentro do discipulado isso não é diferente. Porém, vale dizer que nunca ninguém será obrigado a fazer coisas para o seu discipulador. Falaremos mais sobre isso adiante, a não ser que queria fazer voluntariamente de coração alegre. O serviço cristão que deve haver no discipulado é a atitude de estar presente, participando da vida uns dos outros e ajudando mutuamente um ao outro da melhor maneira possível. Embora a responsabilidade de servir seja sempre do discipulador, como crente no Senhor Jesus, o discípulo deve também estar pronto para servir o seu irmão. Submissão. Disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel.
2 Reis 2.2. Este é um ponto crítico porque muitas pessoas entendem errado o sentido da verdadeira submissão bíblica. Submissão não é ser escravo do outro. Submissão não é obediência cega a qualquer ordem. Submissão não é a falta de opinião própria. Submissão não é ser vaquinha de presépio. O texto utilizado acima é um modelo muito bonito da verdadeira submissão de Eliseu ao profeta Elias. Note que Eliseu aparentemente não obedece cegamente à ordem de seu líder, mas seu coração está verdadeiramente submisso, pois submissão significa estar sob a mesma missão. Eliseu disse: "Se é para lá que você vai, eu também quero ir, pois eu quero estar junto com você." Submissão é parceria, é caminhar junto, é se colocar debaixo da missão e respeitar a pessoa que Deus lhe deu por líder. A Bíblia fala da submissão da mulher no casamento nos termos de sujeição e respeito, Efésios 5.22 a 33, mas a Bíblia também fala da submissão aos líderes. Em Hebreus 13:17 lemos: "Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês." Então a submissão bíblica não tem por objetivo anular as pessoas ou torná-las reféns dos seus líderes. Queremos respeitar a autoridade espiritual daqueles que Deus nos deu como líderes para apacentar o seu rebanho. Se a palavra de Deus já nos diz a nos sujeitarmos uns aos outros, Efésios 5.21, quanto mais devemos ser assim com nossos líderes. Queremos praticar a verdadeira submissão, que significa parceria, respeito, comunhão e sujeição à mesma missão que Deus deu aos nossos pastores e discipuladores: cuidar do rebanho de Deus. Os 3 níveis de submissão no discipulado. A palavra de Deus. Qualquer discípulo de Jesus deve estar completamente submisso aos princípios da palavra de Deus. Nossos conselhos. O discípulo deve ser ensinável para ouvir conselhos edificantes, mas a submissão aqui é relativa. Nossas opiniões. Não é necessário nenhum tipo de submissão às opiniões e gostos pessoais do discipulador. Limites e abusos do discipulado. Temos absoluta certeza de que o discipulado é um princípio bíblico absoluto que deve ser praticado por todos nós. É o caminho para uma vida cristã excelente e relevante na sociedade. Porém, como em qualquer relacionamento, corremos o risco de cometer excessos. Por isso clamamos a misericórdia de Deus e a atuação do seu Espírito para que as coisas a seguir jamais ocorram em nosso meio, em nome de Jesus. Como liderança, temos profundo amor por cada ovelha e observamos muito atentamente o que o apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro 5.2 a 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Superproteção. É um erro do discipulador. É querer controlar a vida do discípulo, não deixando tomar as próprias decisões. É como uma mãe que trata um filho de 25 anos como se ele fosse um recém-nascido com 1 semana de vida. Exemplo: ficar vigiando a vida do discípulo o tempo todo. Sufocar o discípulo com zelo exagerado. Não permitir que o discípulo faça nada sem você por perto. Achar que a vida do discípulo depende de você. Superdependência. É um erro do discípulo. É quando a pessoa acha que não pode fazer nada sem falar antes com o discipulador, tratando-o como uma espécie de guru espiritual. A pessoa nesta posição não busca relacionamento direto com Deus nem com a palavra, apenas quer sugar tudo do discipulador. Às vezes ela até tenta imitar o discipulador nos mínimos detalhes, gerando dependência emocional doentia. Telefonar para o discipulador 30 vezes por dia, não fazer absolutamente nada sem pedir a permissão do discipulador, querer se tornar uma cópia do discipulador, falar igual, se vestir igual, querer que o discipulador tome as decisões difíceis em seu lugar. Assenhoramento. Acontece quando o discipulador pensa que o discípulo é sua propriedade e começa a exigir que ele faça coisas valendo-se da sua posição de discipulador. Isso está totalmente errado. Jesus nos mandou fazer discípulos, não escravos.
Exemplo: o discípulo não deve satisfazer as necessidades do discipulador, apenas gestos voluntários de amor e serviço cristão. O discípulo não deve dar dinheiro, nem pagar as contas do seu discipulador. O discipulador não deve ameaçar espiritualmente do tipo: se você não me obedecer, Deus vai te cobrar. Dizer ao discípulo que ele deve pedir permissão para fazer alguma coisa, sair de férias, comprar um carro, etc. Tentar fazer o papel de Deus. Acontece quando o discipulador pensa que ele deve ter todas as respostas para a vida do discípulo. Devemos ensinar as pessoas a buscarem a Deus para obter respostas e não ficar orientando tudo o tempo todo, senão o discípulo nunca crescerá em Deus. A vida espiritual do discípulo depende primeiramente de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Exemplo: o discipulador não deve dar respostas para tudo, por mais que às vezes ele saiba a resposta. Eles devem orar juntos, buscar o conselho da palavra e ouvir a Deus. O discipulador jamais deve achar que os erros do discípulo são afrontas pessoais a ele. O discipulador não deve impedir que o discípulo tome a decisão errada. Nesse caso é preciso orar ainda mais por ele, ficar ainda mais junto, mas jamais proibir a pessoa de fazer determinada escolha. Confie em Deus. Adotar outros conceitos que não estão na palavra de Deus é quando ensinamos coisas que julgamos ser boas, mas não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Cada vez mais os cristãos estão absorvendo pensamentos cristãos, livros e mensagens que parecem muito boas, mas que vêm de homens que nem sequer acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Cuidado com isso. Vá sempre para o conselho da palavra de Deus. Violar a privacidade do discípulo. A privacidade do discípulo é sempre inviolável. Tudo que é dito em discipulado fica em absoluto segredo. Isso é muito importante. O discipulador que trai a confiança do seu discípulo está sujeito à disciplina por parte da liderança da igreja. Se você sentir que precisa de ajuda para auxiliar o seu discípulo, você deve primeiramente pedir a permissão dele para compartilhar o assunto em questão com seu discipulador. Se o discípulo permitir, faça apenas o combinado. Se ele não permitir, não comente nada com absolutamente ninguém. Se Deus respeita o livre-arbítrio do homem, você também deve respeitar. O discípulo nunca está obrigado a nada. Deixe o discípulo se abrir no momento em que ele desejar. Nada de manipulação. E se acontecer algum abuso? Se porventura acontecer algum problema como estes que citamos acima, o discípulo tem a liberdade de confrontar, em amor, o seu discipulador e dizer que não está se sentindo à vontade com a situação. Este confronto pode acontecer em duas etapas conforme aprendemos em Mateus 18 verso 15. 1. Primeiro você deve dizer ao seu discipulador com muito carinho que está se sentindo incomodado com algumas atitudes que ele tomou, ou triste por ele ter violado a sua privacidade. Com certeza o discipulador vai reconhecer seu erro, pedir perdão e se retratar. Se isso acontecer, glória a Deus. 2. Se o discipulador não aceitar e resistir à primeira etapa, você tem a liberdade de informá-lo que você vai procurar o discipulador dele para conversarem os três juntos e assim chegarem a um consenso. Atenção! Se o discipulador disser que isso é proibido, lembre-se que no discipulado é proibido proibir. Procure o discipulador deste irmão, e juntamente com ele peçam ajuda para resolver este impasse. A paternidade espiritual no discipulado. Podemos dizer que a paternidade espiritual é um vínculo relacional, onde um cristão se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar outro cristão a amadurecer em sua vida com Deus. Ainda que o novo nascimento espiritual seja obra exclusiva do Espírito Santo, o novo convertido precisa da ajuda de alguém mais maduro, que, baseado na palavra de Deus, o ajude a dar os primeiros passos na fé. E é este relacionamento que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Paulo era um pai espiritual. Tito, Timóteo e Onésimo com certeza não eram filhos biológicos de Paulo, mas ele os considerava como filhos espirituais. Ele se refere a Tito como um verdadeiro filho, segundo a fé Tito 1 verso 4, e a Timóteo como um verdadeiro filho na fé e um amado filho 1 Timóteo 1 verso 2, 2 Timóteo 1 verso 2.
Em outra carta, o apóstolo diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Filemão verso 10. Ele usa este mesmo termo quando fala aos crentes de Corinto, dizendo: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4. Versos 14 e 15. Para o apóstolo, este termo traduz um profundo sentimento de afeto pessoal e responsabilidade em ajudar estas pessoas a obter um desenvolvimento espiritual verdadeiro. A necessidade de pais espirituais no Novo Testamento. Os primeiros cristãos eram frequentemente rejeitados por suas comunidades ou repudiados por suas famílias. Portanto, o vínculo da família de Cristo incluía a criação de uma nova ordem de pais e filhos. Jesus falou sobre isso quando disse a Pedro que os que desistem de suas famílias por ele e pelo Evangelho receberão em troca irmãos, irmãs, mães e filhos. Marcos 10 verso 30. Os pais espirituais na igreja primitiva tinham a oportunidade de ajudar a educar os seguidores de Cristo que experimentariam a presença e o poder de Deus atuando em suas vidas. Essa tarefa envolvia a participação ativa, e geralmente diária, na vida do filho espiritual e seu aconselhamento contínuo em como viver a vida cristã na igreja e na comunidade. A necessidade de pais espirituais em nossos dias. Hoje em dia existem milhões de convertidos no Brasil, mas a maioria deles não possui alguém que os ensine a caminhar, passo a passo, desde sua conversão. Por causa disso há cristãos com muitos anos de conversão mas que são espiritualmente imaturos. Como alguém já disse, o Evangelho no Brasil possui muitos quilômetros de extensão, mas apenas alguns centímetros de profundidade. Precisamos urgentemente de homens e mulheres dispostos a se tornarem pais e mães espirituais. Através do discipulado buscamos garantir que cada novo convertido tenha um pai ou uma mãe que o ensine desde o início a como caminhar em santidade, com amor por Jesus e por sua palavra. Os deveres de um pai espiritual: empenhar-se para gerar no filho espiritual amor pela palavra de Deus e ensiná-lo a buscar um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Motivá-lo a estabelecer um vínculo com a Igreja de Jesus, onde ele poderá servir ao Senhor e ser edificado na fé. Orar com e pelo filho espiritual, motivando sua comunicação pessoal e contínua com Deus. O verdadeiro pai espiritual. A paternidade espiritual é muito mais do que apenas um título vazio, é uma vida de amor e dedicação aos seus discípulos. Em Mateus 23 verso 9, Jesus repreende os líderes de sua época que utilizavam o título de mestres e pais de forma abusiva, para sustentar uma falsa religiosidade. A crítica de Jesus era que eles desejavam ser reconhecidos como líderes mas não praticavam o que pregavam. Mateus 23 verso 3. O verdadeiro pai espiritual é aquele que, primeiramente, é considerado por seus discípulos como o maior dos servos. Eles, por livre vontade, dão a esses pais espirituais autoridade para liderá-los, porque veem neles alguém que ama Deus e dá a sua vida por suas ovelhas. O que não é paternidade espiritual. Não é possível que uma pessoa seja gerada espiritualmente por outra, ou nasça espiritualmente de outro indivíduo. Esta ideia não possui nenhum respaldo bíblico e deve ser rejeitada. Jesus explicou isso claramente a Nicodemos quando disse que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3 verso 6. Todo nascimento espiritual é realizado por Deus, pela sua soberana vontade, através do Espírito Santo. Em várias ocasiões o Novo Testamento explica esta verdade. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 versos 12 e 13. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. João 3 verso 5. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6,63. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2 versos 1.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5 verso 1. Entendendo isso, rejeitamos qualquer ideia de que um cristão exerce, por direito, algum tipo de poder espiritual sobre outro. Desaprovamos qualquer prática de opressão, maldição, coerção e imposição de um cristão sobre o outro, que use o termo paternidade espiritual como pretexto. Não vemos respaldo para isso na palavra de Deus e reprovamos essas atitudes em nossa comunidade de fé. Deus é o nosso grande Pai. Nenhum homem deve ocupar o lugar que é só de Deus. Ele é o nosso grande Pai. O apóstolo Paulo nos lembra disso em vários momentos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. 1 Coríntios 1, verso 3 parte A. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. 2 Coríntios 1 verso 2 parte A. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Gálatas 1 versos 3 parte A. Concluímos reafirmando que jamais alguém deve colocar-se entre o relacionamento de outra pessoa com Deus. Devemos apenas servir como um instrumento do Senhor para aconselhar, exortar, abraçar, orar e servir a comunidade cristã. Todos nós temos o Espírito Santo e é Ele quem nos ensina todas as coisas, ainda que o faça, por vezes, através de um pai espiritual. João ensinou aos seus discípulos: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2 verso 27. A verdade é simplesmente uma, que toda paternidade tem suas raízes em Deus Pai. A paternidade, seja espiritual ou física, é boa aos olhos de Deus quando é humildemente exercida em seu nome. Que Deus continue te abençoando, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.